esse big play ele quer comprar aqui, tá? Dentro desse caixote. Dentro desse caixote, ele faz a primeira mão, 20 mil contratos. Tá? Ele não vai bater 20 mil contratos a mercado, porque nem para isso ele consegue liquidez. Então ele vem batendo 5 aqui, 5 aqui, e assim ele vai criando, montando a sua posição. E a partir do momento que ele montou essa posição, ele fica preso nessa região. Por que preso? Porque ele não consegue fechar essa posição a mercado. O que seria fechar mercado? É o que a gente faz. A gente só aperta um simples botão ali no Profit, zerar mercado, acabou. Saiu da operação. Um big player não consegue fazer isso. Porque o cara que montou a posição aqui dentro, ele está com 60 mil lotes, com 100 mil contratos na mão, então ele não consegue zerar mercado, ele tem que zerar aos poucos. Tá? Porque é aquela coisa da oferta e demanda. Ele não vai achar um vendedor de 100 mil contratos para ele assim, na esquina. Não vai. Então ele tem que ir zerando aos poucos. Então, para um big player operar é muito complexo, porque ele tem que ter uma montagem de estrutura, uma montagem de operação, uma montagem de lote, né? Ele tem que colocar os lotes que ele tem ali na mão a mercado, então já é difícil entrar no mercado. E para você fechar a operação é muito difícil também, porque você precisa achar liquidez acima do seu preço. Olha o quão difícil e complexo é. Porque o cara que comprou aqui, ele está posicionado nesse caixote, tá? Está posicionado aí, comprado. Para ele ter lucro, se o preço médio dele está aqui no caixote, para ele ter lucro, o preço precisa trabalhar acima do caixote. Tá? Se ele está comprado, o preço precisa trabalhar acima, para ele ter lucro. Só que o seguinte, para você fechar uma compra, o que você precisa fazer? Você precisa vender. Se eu estou comprado, para eu sair dessa operação fechar, eu preciso vender. E essa lógica se inverte também, tá? Se eu estou vendido, para eu fechar a operação, eu preciso comprar. Então pensa comigo, esse cara que está comprado aqui, no caixote, está comprado aqui, quando ele for fechar essa operação dele, ele não vai fechar mercado, ele vai fechando aos poucos. Ele precisa vender, tá? Para ele vender, pessoal, o que é necessário na questão da lei da oferta e demanda? Se ele quer vender, ele precisa achar o quê? Um comprador. Então, é o seguinte, o mercado, ele está sempre blefando, ele está sempre tentando, assim, incentivar você a fazer um movimento que ele quer que você faça. Se o cara precisa vender, ele vai fazer isso aqui com o gráfico, ó. Ele vai deixar o gráfico o mais comprador possível. Por quê? Ele precisa incentivar você a vontade de comprar para ele vender e fechar a operação dele de compra, que já foi muito antes. Ele comprou aqui, aí você está vendo, só um exemplo aqui, tá? Isso aqui não foi zeragem nem nada, só um exemplo. Ele comprou aqui embaixo no caixote, né? Comprou aqui no caixote, e aqui em cima ele vai te induzir a comprar, porque essa compra sua vai servir de liquidez para ele fechar essa operação. Então é aquela coisa, talvez você já pegou o bonde atrasado. A compra foi muito antes. E quando você for comprar aquele rompimento top, na verdade é um rompimento falso, porque na verdade é só para servir de ponta de liquidez para ele vender. Agora, quando a gente está falando em zeragem de big player, a gente está trabalhando com o seguinte quesito. Lembra que aquele cara está comprado. Para ele zerar essa operação, ele precisa vender. E para ele vender, ele precisa achar compradores para servir de liquidez. Então, a partir do momento que ele for vender, zerar a posição dele, o gráfico vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Cair. Tá? Porque se ele tá vendendo, e ele é um player grande, e não só tem ele vendendo no mercado, tem outros players também vendendo. Com a zeragem dele, ele ajuda o cara que está montando posição na venda. Porque ele também está vendendo. Só que ele não está vendendo com o propósito de montar uma posição vendida. Não, ele está vendendo somente para zerar essa posição dele comprada aqui. Correto? Eu preciso que vocês anotem isso daí, esses conceitos, porque vocês estão entendendo como o mercado funciona.
Vocês não estão entendendo, não estão aqui aprendendo uma estratégia de ficar verde, compra, ficou vermelho, vende. O que eu estou falando é metodologia do mercado. Então é legal vocês irem anotando aí, pega um papelzinho e vai anotando para não esquecer isso aí. Isso aqui é questão básica para você operar mercado, tá? Operar índice, operar qualquer ativo sobre que trabalha com oferta e demanda. Então, voltando. Quando o Big Play for zerar essa posição comprada aqui, o preço vai cair. Se o preço vai cair, imagina comigo. Se ele está comprado aqui, o preço está aqui nessa abertura, ele resolve zerar aqui. Olha o que vai acontecer. O preço vai voltar contra ele. Então, para um Big Play montar a posição dele já é difícil. Para o Big Play zerar a posição dele é difícil. Por quê? Ele tem que zerar longe do preço dele de entrada. Se zerar perto, olha aqui, vamos supor que ele comprou aqui, aí aqui, pô, tô com 500 pontos, caramba, é muita coisa. Pô, cara, para um Big Play, dependendo da posição, talvez não seja tanta coisa assim, porque quando ele for zerar, o preço vai, ó, cair. E aí, caiu aqui, chegou aqui no preço médio dele, ele tá no 0 a 0. Ele só conseguiu zerar aqui nem menos da metade da mão. Ou seja, tem muito lote aqui para zerar ainda. Quando ele for zerando, o preço vai fazer assim, ó. Vai cair mais ainda. Então vai chegar um momento que ele vai ficar negativo. Uma posição que era vencedora se torna negativa. Então, para um Big Play operar é muito complexo, cara. É muito complexo. Que além de montar a posição, que é um trabalho assim, você tem que achar liquidez no mercado, é uma coisa assim complexa. E quando você for zerar, você ainda tem que blefar. Você tem que induzir a pessoa a fazer um movimento contrário ao que você queira. Por exemplo, você vai induzir as pessoas a comprarem aqui para você vender e zerar essa posição. E além de zerar, de ter todo esse trabalho, você tem que zerar longe do seu preço de entrada. E senão o preço ele volta na tua cara. Então, vocês conseguem compreender a complexidade de um cara que tem muito dinheiro operar mercado? Por isso que existe aquele termo do é mais fácil você navegar, né? Você pilotar uma lancha do que pilotar um navio cruzeiro. Porque a gente está pilotando um caiaquezinho, né? Uma lanchinha, que a gente vai aqui a mercado, ó. A gente vai aqui a mercado e bate 5 contratos, 10 contratos a mercado. A gente não tem esse problema de liquidez, assim, a gente zera a qualquer momento, a gente entra em qualquer momento, a gente não precisa montar posição. Então a metodologia que eu utilizo para operar é justamente essa, é identificar as posições dos big plays, as posições de zona de liquidez e a gente aproveitar o big player que está ganhando essa briga, visto que a gente não tem a necessidade de montar posição, a gente não precisa assim especular, por exemplo, quando o gráfico está aqui, ó, quando o preço está aqui, ó, esse candle negativo, deixa eu pegar aqui, esse candle aqui, 14,15, 14 não, 16,15, a gente não precisa aqui comprar agora, se o candle fechou negativo. Ah, não, mas eu estou acreditando que o próximo candle ele vai subir. Cara, a gente não precisa fazer isso. A gente pode simplesmente esperar o rompimento desse caixote. Quem precisa aqui estar especulando, aqui batendo no mercado nessa briga de boxe aqui é um big player. Porque quando romper, ele não consegue mais liquidez para botar 20 mil lotes aqui, 30 mil lotes. A gente não precisa ficar assim, antecipando o movimento. Pode, assim, esperar um candle de gatilho, um candle de sinal, um rompimento. A gente tem essa vantagem. Agora, a partir do momento que você quer ficar antecipando, não, acredito que isso aqui, vou ficar especulando aqui. Cara, você vai trabalhar no máximo o quê? Com 100 contratos? Aí vai ficar operando como se fosse um big play, distribuindo lote, não, fazendo preço médio para trás. Cara, que os caras que fazem isso são big player. Eles têm 100 mil, 200 mil minis para fazer médio para trás, para montar a posição, e tem um gerenciamento de risco fora do normal. Então, assim, não tem porquê escolher o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é a gente operar, observar o contexto gráfico, observar o fato gráfico e ver o big player que está ganhando a briga. O big player que ganha, a gente vai lá e segue o cara. Então, como identificar o falso rompimento? Isso vai depender do contexto. Vocês sempre vão me ouvir falar contexto, porque o mercado ele não segue um setup, tá, galera? O mercado não segue algo concreto. Sabe por quê?
Isso é 100% assim, compreensível. Se o mercado seguisse um quadrado, algo concreto, todos iam ganhar, ninguém ia perder. E aí o mercado ia deixar de existir. Porque para o mercado existir, uma pessoa, um player precisa perder para o outro ganhar, entendeu? Então o mercado nunca vai seguir algo concreto, sempre vai ser algo subjetivo. Agora o seguinte, os plays são tão grandes, os caras são tão grandes, tem tanto lote, que quando eles se posicionam, eles acabam se entregando, porque fica explícito no gráfico que aqui tem a presença de um big play na compra. Aqui tem um cara defendendo. Aqui, se o preço correr, é porque ele estopou. Então eu posso entrar aqui. Então é mais fácil a gente pegar um rompimento verdadeiro do que ficar tentando identificar um falso rompimento. Entendeu? Qual foi o dia que vocês me viram operando aqui falso rompimento? Que ele fingiu que foi, não foi, então vou entrar na venda. Nunca operei assim. Eu sempre estou tentando operar o mais fácil, fazer o mais simples, que é o seguinte, aqui ele rompeu, aqui foi um fato gráfico, aqui realmente ele rompeu, cara. Então, assim, eu vou entrar na boa. Desculpa, Gabriel, cheguei atrasado, mas como você identifica no gráfico que algum big play está posicionado na compra? Cara, um big play é o seguinte, você tem que olhar muito o pregão anterior. Primeiro ponto é olhar os pregões anteriores, 2 dias antes, 3 dias antes. Segundo ponto, uma estrutura de big play, por isso que a gente estuda a metodologia de Wyckoff, porque ela trabalha distribuição. Por exemplo, esse caixote aqui, esse caixote tem um big play posicionado, montando posição. Tá? Por exemplo, zona de rejeição também, quando você vê que o preço não está passando, olha aqui. É porque tem um big play defendendo essa posição. Então esse caixote aqui, ele bate aqui, o mercado, né, tem um fechamento aqui. Isso aqui pode observar como uma manipulação, porque você vê tipo um fundinho aqui, né, só um candle expressivo, e aí você vê, caramba, ele fechou abaixo, então ele tá vendido, caramba, o cara aqui então estopou, sendo que a abertura já vem aqui para cima, né? E depois dessa abertura você não vê nenhum candle fechando aqui abaixo, você vê uma sombra, 2 sombras, 3 sombras, então é uma zona de rejeição. Para essa zona estar sendo rejeitada, será que por quê? Tem muito sardinha batendo aqui? Não, obviamente que não. Tem um cara grande defendendo aqui. E aí que logo à frente você vê o quê? Uma zona de distribuição, né? Você vê uma zona de distribuição, que vocês conhecem como zona de consolidação. As coisas só mudam o nome, tá? Nada no mercado é novo, só muda o nome. E aí aqui no pregão do dia seguinte, você vê outra zona de rejeição, nenhum fechamento aqui abaixo, dentro desse caixote. Ó. Então o que isso nos leva a crer? A gente tem esse primeiro indício, essa zona de rejeição aqui, a gente tem uma zona de distribuição aqui, e a gente tem nenhum fechamento aqui abaixo, tem outra zona de rejeição. Leva a crer o quê? Que o big player que está na ponta compradora está ganhando. E qual foi a operação que a gente fez? A gente operou aqui? A gente especulou aqui? Não. A gente entrou na boa ontem. Esperamos o rompimento aqui de cima. Quando rompeu, ordem na máxima, 400 pontos. Mole. 400 pontos reto. Então é um contexto gráfico, correto? Assim você vai identificar, fazendo a leitura do contexto. Agora, o que acontece com o gráfico quando eu fecho uma operação? Ele cai. Porque eu estou vendendo. Só que aí a gente já começa a ficar um negocinho mais gostoso. Vamos lá. Isso vai depender também da onde está acontecendo a zeragem. Pensa comigo, aqui eu tenho uma zona de distribuição, aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma montagem de um big player na compra. Posição comprada. Montagem de posição comprada aqui. Legal? E aí o gráfico, ele faz isso daqui. Ele subiu. Subiu. E nesse ponto aqui, eu tenho uma estrutura de venda, uma montagem de venda. Tá? Montagem de posição vendida.
Então, se eu tenho um player montando posição aqui na venda e eu tenho esse cara comprado, pensa comigo o que acontece se esse cara zerar a posição aqui. O gráfico vai cair. Sabe por quê? O gráfico vai fazer isso daqui, ó. Vai cair. Sabe por quê? Esse cara, para ele zerar uma posição comprada, ele precisa vender. Então, ele acaba ajudando esse player aqui, ele acaba ajudando esse player aqui. Esse cara que está montando posição vendida, ele recebe um plus, um turbo de zeragem da posição desse cara. Porque esse cara ele passa a vender junto com ele. Então acontece uma somatória de forças e o mercado cai. Entendeu? Então vai depender da onde está acontecendo a zeragem. Vamos supor, não existe, o preço subiu, não existe a posição vendedora. E quando esse play aqui, ele zera, ele faz assim com o preço, por exemplo. Ele faz só esse movimento aqui e o gráfico voltou a subir. Porque quando ele zerou aqui, ele vendeu. Só que essa venda dele foi absorvida, serviu de liquidez, porque um outro banco comprou aqui, ó, aproveitou essa zeragem dele para comprar mais. Um outro banco absorveu todos os lotes de venda do player anterior. Então é aquele quesito, o banco B, ele chegou depois e ele aproveitou da zeragem do banco A, ele aproveitou da liquidez para absorver todos os lotes. O que é absorção? É você pegar, por exemplo, ele zerou 10 mil lotes, eu fui lá e comprei 20 mil lotes. Ou comprei os 10 dele. Comprei todos, não deixei o preço cair. Entendeu?